Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, com relação a Daniel, qualquer capítulo que eu pegasse aqui do livro de Daniel, logicamente eu chegaria mesmo à conclusão com relação a Daniel, até porque ele era uma pessoa especial. Então, eu vou ler aqui o capítulo 7 e a gente vai conversando, né? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando da minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhes dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando na visão da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz de grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. E quando os outros animais foi-lhes tirados o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio era um domínio eterno, e que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel,
o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e da eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quanto aos seus 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão os 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termino o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito em mim perturbaram, e mudaram-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Ou seja, Daniel aqui, ele teve, o seu sonho, teve essas visões, mas ele guardou para si naquele momento, porque não era adequado que saísse falando aos 4 ventos do que ele tinha, né? Então ele guardou para ele naquele momento uma situação que era um pouco complicada, né? E Daniel, diferente de muitas outras pessoas que andam dando profetadas, né? Não estão profetizando, mas estão dando profetadas, Daniel realmente era um profeta. Daniel era um profeta que sabia interpretar sonho. Por que ele sabia interpretar sonho? Porque lhe foi dado essa condição, esse poder para interpretar, diferentemente de muitas pessoas que andam interpretando sonhos por aí e vão para as TVs e as redes sociais e ganham dinheiro com isso. Então são profetas totalmente diferentes. Além desses profetas não estarem, como eu poderia dizer assim, revertidos do manto do poder de Deus, esses profetas estão, esses que eu estou citando aí, que vão para as redes sociais, para a internet, né? Ou como diz o outro,
das internets da vida. Então essas pessoas, elas têm um propósito. Esse propósito, ele é simples, é ficar famoso ou famosa e ganhar dinheiro. É isso. Então essas profetadas que são dadas na internet em nada tem a ver com os profetas de Deus ou aquelas pessoas que eram revertidos de poder para isso, né? Tanto é que de vez em sempre nós estamos encontrando profetas do YouTube, das redes sociais, se dando mal, envolvidos com problemas. O problema, aí a diferença deles para esses profetas de verdade é que eles não se emendam, né? Acaba de acontecer um problema, eles se metem em outro e vai para outro e mais outro, e aí a vida vai seguindo, recheadas de problemas que, além de ser um problema deles, é um problema que eles também levam para outras pessoas, né? Os seus problemas atingem outras pessoas. Então, os seus castigos, suas maldições acabam sendo espalhados, lamentavelmente. Não que a gente deva se contaminar ou se afetar com isso. Só que, infelizmente, uma grande maioria, uma parcela gigante da população se afeta com os problemas que esses falsos profetas trazem para nós. Então é isso. Valeu, falou, muito obrigado.